E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho na sala de hoje sobre hospedagem. Na aula passada falamos como será nosso site, onde seria hospedado. Nessa aula vamos falar um pouco sobre hospedagem, sobre armazenamento e sobre algumas coisas do site. Então a hospedagem ela poderá ser local ou remota. Local pode ser ainda na nossa própria máquina ou na máquina dentro da empresa onde nós trabalhamos ou vocês podem vir a trabalhar. Por exemplo, lá no IFPB, nós desenvolvemos na nossa máquina local, no meu computador, em cima da mesa. Porém, quando terminamos uma tarefa, enviamos para uma outra máquina, mesmo ainda local, dentro da nosso ambiente de trabalho, onde será analisado por uma outra equipe, que só então, se aprovado, vai para o servidor principal de produção, certo? Remota. A remota pode ser numa empresa de hospedagem, como falamos na aula passada. Há diversas formas de contratar esse serviço de hospedagem em uma empresa remota. Ela pode ser por volume de dados trafegados no mês, numa semana ou num dia. Esta forma é a forma mais comum. Ela pode ser ainda pela quantidade de dados a ser armazenado. Vamos supor que você queira montar um site, um serviço de aulas à distância. Então, provavelmente, ele pode lhe cobrar pelo espaço que vai ser armazenado, como também pelo quantidade de dados que vai ser trafegado no mês ou na semana, tá? E ainda tem uma outra forma, que é em termos de poder de processamento. Digamos que você queira, pronto, Bitcoin está muito na moda, você queira montar um serviço para minerar Bitcoin e vender. Então, Bitcoin, ele não tem muitos dados. Então, ela poderá ser local ou remota. Local pode ser ainda na nossa própria máquina ou na máquina dentro da empresa onde nós trabalhamos ou vocês podem vir a trabalhar. Por exemplo, lá no IFPB, nós desenvolvemos na nossa máquina local, no meu computador, em cima da mesa. Porém, quando terminamos uma tarefa, enviamos para uma outra máquina, mesmo ainda local, dentro do nosso ambiente de trabalho, onde será analisado por uma outra equipe que só então, se aprovado, vai para o servidor principal de produção, certo? Remota. A remota pode ser numa empresa de hospedagem, como falamos na aula passada. Há diversas formas de contratar esse serviço de hospedagem em uma empresa remota. Ela pode ser por volume de dados trafegados no mês, numa semana ou num dia. Esta forma é a forma mais comum. Ela pode ser ainda pela quantidade de dados a ser armazenado. Vamos supor que você queira montar um site, um serviço de aulas à distância. Então, provavelmente, ele pode lhe cobrar pelo espaço que vai ser armazenado, como também pelo quantidade de dados que vai ser trafegado no mês ou na semana, tá? E ainda tem uma outra forma, que é em termos de poder de processamento. Digamos que você queira, pronto, Bitcoin está muito na moda, você queira montar um serviço para minerar Bitcoin e vender. Então, Bitcoin, ele não tem muitos dados, ele não tem muito tráfego de dados, porém tem muito processamento. Então, ele pode ser que ele cobre ou você contrate o serviço por processamento. Enfim, como eu te falei, há várias formas. Mas afinal, o que é hospedagem? Hospedagem, como o próprio nome diz, é hospedar, é armazenar e guardar tudo que for relacionado com o seu site, seja os arquivos, seja as imagens, o banco de dados para fazer persistência. Mas o que é que tem tanto no site? Qual é a composição de um site? Um site, ele contém vários arquivos, arquivos de configuração, arquivos HTML, arquivos de programação, imagens, arquivos com código-fonte, por exemplo, em PHP, ou Python e Django, ou em Java, ou em outros. Arquivos tem um próprio banco de dados, que muitas vezes pode ser um arquivo.
o banco de dados vai servir para persistir as informações. E exemplo temos o MySQL, Postgres ou SQL Server. Porém, essencialmente, o site precisa oferecer algum serviço. O site também precisa de alguém, de algum programa para fornecer essas informações que vocês vão construir, seja um blog, seja site de empresa, tá? Mas o que seria mais ou menos servir esse arquivo? É basicamente um serviço. Essencialmente, quando acessamos algum site, sempre estamos em busca de alguma informação. Então precisa de alguém para interpretar essas informações em algo útil, em algo legível, para que você que solicitou, e não que venha um arquivo cheio de código-fonte ou cheio de HTML. Antigamente, as informações eles eram estáticas. Então, logo quando se começou o grande início da internet, a gente não tinha programação na internet e tinha só os arquivos estáticos. Então, você construiu o arquivo em HTML e algum serviço, algum sistema, algum programa, ele devolvia esse HTML, que é um arquivo texto, basicamente, tá? Para quem solicitou. Então, quem fazia isso era o servidor web. Né? Mas aí, do outro lado, então a figura principal era o servidor web, que era, na época, era basicamente só servir o HTML. E do outro lado, quem interpretava isso é o seu navegador. Tá? Então, a partir daí, muitas empresas surgiram oferecendo esse serviço de prover arquivos para a internet. Houve uma briga muito grande no mercado e quem se destacou foi um serviço chamado Apache Web Server. Havia outros, como por exemplo o IIS da Microsoft. Porém, o Apache virou líder no mercado. Então, o que seria um servidor web? O servidor web, ele não trabalha sozinho. Sozinho, ele serve só os arquivos estáticos HTML, E não é muito interessante. Precisamos de alguma forma de interagir com sistemas, com arquivos dinâmicos, como os sites. E aí aparecem os módulos. Então, o servidor web precisa de ajuda de módulos, trabalhando em conjunto. Então, surgem, nesse nosso caso daqui que estamos falando que vamos utilizar o WordPress, surgem vários módulos, como exemplo, módulos de PHP, módulos de MySQL. E como é que seria o funcionamento do servidor web? Vou passar uma imagem aqui para vocês, que vai ocupar toda a tela, porque eu não consegui redimensionar, achei que ia ficar ruim. Mas ver se dá para entender. Deixa eu pegar aqui a caneta. Nós estamos aqui como esse... Deixa eu só um minutinho. Então, nós estamos aqui, certo? Aqui representado por esse computador. E você só solicita alguma informação no servidor web, tá? Aqui, ó, Apache. No caso aqui, eu peguei esse exemplo do Apache. O servidor identifica a natureza que você da sua solicitação. Então, vamos supor, tratando do WordPress. Vamos lá, você está usando o WordPress, ele identifica que você está usando o WordPress usa páginas em PHP. Daí ele passa a requisição para o módulo de PHP do Apache, certo? Módulo. E aí, dependendo da requisição, ele pode ser que ele tenha uma consulta com o banco de dados,
consulta o banco devolve para cá, para o seu programinha em PHP, que é a WordPress. Então aqui, ó, WP, tá? Que aí devolve para o servidor web, já mastigadinho em HTML, que o servidor web pega aí, ó, devolve para você as páginas em HTML. Então, pessoal, essa foi uma pequena explicação de como funciona um servidor de hospedagem, ou como é que funciona a hospedagem em si, até um pouquinho de detalhamento de como funciona um servidor web, para que vocês tenham um pouquinho mais de ideia de como está funcionando, de como vai funcionar o WordPress, e de como isso tudo interliga com a conta que vocês vão precisar criar e como o WordPress vai interagir com essa empresa, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar, não deixe de comentar lá no fórum. E até a próxima aula. Muito obrigado.